convidada. Boa noite, sejam todas bem-vindas à banca de defesa do trabalho de conclusão de curso da nossa querida Simone, que está concluindo o nível 1 como psicodramatista. Agradecemos a presença de Leide Coelho e Soraya como como membro da nossa banca. E Simone, você vai ter 30 minutos para fazer sua apresentação. Depois, cada pessoa da banca vai ter 15 minutos para fazer os comentários, incluindo as perguntas. E, por fim, a gente vai se reunir para deliberar. Beleza? Então, agradeço a Ok, presença de todo mundo e passo a palavra para a Simone. tá. Bom, eu não sei nem como agradecer Soraya, Leide, a Ana, né, por participar comigo dessa jornada. Muito obrigada. Bem-vinda, a Carla entrou também, né? Então, está aparecendo a apresentação? Está no segundo slide. Ah, tá. Então, tá. Hoje eu estou aqui para apresentar o meu trabalho, né, de conclusão de curso. O título do meu trabalho é Psicodrama, método de ação como facilitador da expressão de sentimentos, dores e expectativas de adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco. Como que eu cheguei? Eu queria começar assim, chegando no psicodrama, né? Então, desde a graduação, eu me interessei pela temática de criança e adolescente em situação de acolhimento. Todos os trabalhos, né, que nós fizemos, que eu fiz, né, na graduação, sempre estava voltado para essa temática. Foi quando eu conheci e participei de alguns encontros, né, do Aconchego, que é o grupo de apoio à convivência familiar e comunitária. E eu sempre me encantava, né, pelo trabalho, porque eles utilizam exatamente os fundamentos da socionomia, do psicodrama, tanto na concepção como em metodologia das suas ações, né? E depois de graduada também, aí eu me tornei voluntária e psicóloga em alguns projetos do Aconchego. Só que eu via, me encantava com o trabalho, mas eu achava que faltava alguma coisa, né? Então eu resolvi, né, fazer o curso para aprimorar, para buscar essa especialização. Aí agora eu vou dizer como é que eu cheguei no tema da minha pesquisa, né? Desde o primeiro momento, né, da pesquisa, novamente pensei nessas questões que envolvem essas crianças. O acolhimento institucional é uma medida de proteção excepcional e provisória, contemplada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Entretanto, muitas vezes, né, eles têm uma vivência prolongada nas instituições, e isso acaba por acarretar prejuízos, né, nos processos de desenvolvimento psicológico e social das crianças e dos adolescentes. Então, foi nesse sentido que eu pensei. E aí, falando, né, dos principais motivos que levam os adolescentes, as crianças e os adolescentes ao acolhimento institucional, é a negligência, a violação dos direitos básicos, o abandono, a violência, a falta de alimentação adequada, a saúde, a moradia, o acesso à escola. Eles passam momentos muito difíceis quando vão para as instituições. O medo e a insegurança causam um sentimento ruim em relação à instituição, percebendo-a como um ambiente assustador. Elas vão precisar de um período de luto, né, um tempo que elas possam elaborar tanto a separação da família como dos amigos e da comunidade. O aconchego percebe como fundamental a preparação do adolescente de forma gradual para o seu desligamento,
voltada à construção e o fortalecimento de vínculos comunitários significativos, a ampliação do acesso à educação, a qualificação profissional e a progressiva autonomia do adolescente em situação de acolhimento, para o cuidado consigo mesmo e o cumprimento de suas responsabilidades. E foi pensando nisso que surgiu o projeto PIPA. O projeto PIPA foi um projeto bem grande, né? Então, foram 22 encontros que eles estavam divididos em 3 etapas. Foram inscritos 51 adolescentes em situação de acolhimento na faixa etária de 12 a 18 anos, né? E participaram 8 instituições de acolhimento. As etapas do projeto, a primeira etapa era o autoconhecimento. A segunda, nesse autoconhecimento, foi exatamente o foco da minha pesquisa e eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Né? Então, depois, a segunda etapa foi a construção do projeto de vida e a terceira, autonomia e desligamento e pós-desligamento. Além dos encontros, né, o projeto proporcionou para esses jovens atividades complementares. Então, foram passeios, centros culturais, museus, peças teatrais. Nós levamos para shopping para que eles pudessem, né, ver a parte de compras, de escolha. Né? Então, tinha também esse viés. Além dessas atividades, então, algumas empresas, né, foram visitadas, os adolescentes foram para as empresas, fábricas, oficinas mecânicas, né, profissionalizante, tudo para olhar esse espaço de trabalho, essa possibilidade de futura de trabalho. O enfoque, então, da minha pesquisa foi exatamente a primeira etapa, que foi denominada autoconhecimento, onde foram abordados os temas de identidade, reconhecimento do eu e do outro, ressignificação da história de vida, o tempo antes e o depois do acolhimento. As oficinas foram coordenadas por 2 psicólogas, eu como diretora e uma colega como ego auxiliar. E tinha também uma estagiária que fazia também a parte administrativa, que ajudava no material. O objetivo desse trabalho foi descrever essa intervenção psicodramática grupal com os adolescentes em situação de acolhimento e fundamentada na metodologia e o referencial teórico da socionomia. O método da pesquisa que eu utilizei foi o estudo de caso, né, porque buscou conhecer e dar voz aos adolescentes em sua experiência, procurando retratar o dinamismo da vivência e os sentimentos de sua vida antes e durante o acolhimento institucional. Essa é a primeira etapa, né? Então a gente precisa pensar que, como Moreno disse, né, é necessário que se atente sempre para que cada sujeito traz consigo suas histórias, seus sentimentos, suas emoções e seus significados atribuídos. Quando chegam no acolhimento, muitas vezes isso é ignorado, não dando espaço para que os adolescentes se expressem, são simplesmente colocados numa rotina e cuidados institucionais, né, institucional. Isso não é uma coisa, porque cai exatamente, né, na questão de cuidados, né, então tem pouco tempo e pouca gente para que faça essa escuta e esse olhar, né, individualizado, mais especializado. Os participantes, né, do meu grupo de pesquisa foi constituído de 7 adolescentes, de 13 a 15 anos. Foram 3 meninas e 4 meninos. E eles moravam em 3 instituições de acolhimento diferentes. Os encontros, os que eu vou relatar, foram 6 encontros, né, nos meses de maio e junho. Cada encontro tinha duração de 3 horas e 30 minutos.
todos esses encontros presenciais, eles foram realizados, né, numa casa que foi especialmente alocada para esse projeto, né? Então, era uma casa que lá no Guará, e que todas as atividades presenciais foram realizadas nessa casa. E nessa casa, né, quando nós chegamos nessa casa, a primeira coisa, né, que nós fizemos foi fazer essa apresentação e trazer os adolescentes para esse espaço, né, como um espaço especial e especificamente programado para eles. Nessa pesquisa, né, os principais conceitos, né, que eu trabalhei e que eu acho que foi uma das coisas, das primeiras coisas que eu falei que eu queria, né, era o treino da espontaneidade. Isso comigo, quando eu entrei para fazer a especialização. Então, foi um conceito que nós trabalhamos muito na pesquisa, né, que foi a espontaneidade, aliado também à criatividade e à rematrização. Outra parte que foi fundamental foi a matriz da identidade. Né? Foi visível em alguns momentos, né, como a gente precisa observar exatamente em que fase esses adolescentes estavam para que a gente pudesse propor a atividade. Né? Então, teve alguns momentos onde, né, a gente não percebeu exatamente e a gente teve que retomar, né, uma atividade, porque a gente não observou direito, né, a fase que eles estavam. Então, eles estavam num momento caótico, nós que, no momento, né, fomos oferecer uma atividade e que precisava de mais contato, então isso deu teve uma certa dificuldade. Aí, então, constituindo o grupo, né? Então, para as atividades, para a gente constituir esse grupo, nós tivemos 3 atividades. A primeira atividade foi: que grupo é esse? Foi um jogo sociométrico, onde, né, então, o grupo ainda não se conhecia, estava chegando, era no primeiro dia, né? Então, tanto a equipe como os adolescentes, né, ainda estavam naquele momento de timidez ainda, não conhecendo. Então, a dinâmica foi o seguinte: foi um círculo e, conforme a consigna, os adolescentes, né, e a equipe, cada um ia formando subgrupos. Por exemplo, né, e que a gente foi conhecendo também esse grupo. Então, a gente tinha por idade, aí formava aqui os adolescentes que tinham 12 anos, de 13 anos, no outro lado, os de 13. Né? Então, que foi importante que a gente trabalhou foi a questão, né, de uma característica. Né? Então, como é que ele se viu? Então, nós colocamos tímido, alegre, extrovertido, agitado. Né? Então, aí já deu para a gente ter uma noção de como era o grupo. Né? Claro que depois, né, com o vínculo, isso foi se solidificando. A segunda atividade, né, foi: quem sou eu? Então, nós fizemos a produção de um crachá. Esse crachá foi feito através de uma técnica chamada Soulcology, que é um cartão, e onde a consigna é que cada adolescente escolhesse de 3 a 6 imagens e que essas imagens tivessem algum sentido para eles, tivessem alguma coisa que ele gostasse, que ele desejasse, mas tinha que ter alguma coisa a ver com ele. Depois dele escolher essas imagens, eles fizeram uma montagem com esse crachá, para esse crachá. E a segunda parte desse crachá era o autorretrato. Então, cada um, né, recebeu todo o material, cada um fez de uma forma, uns fizeram de canetinha, outros de lápis
preto, né? Então, cada um fez o seu, mas fez um autorretrato. E isso compôs esse crachá, que era a identificação deles no projeto, no grupo, né? E depois a terceira, onde ele já estava assim. Depois desse crachá, nós solicitamos que cada um se apresentasse, né, e dizendo o nome e por que escolheu, o que que representa, né, que ele escolhesse uma das imagens e falasse por que que ele escolheu aquela imagem. Então, uns escolheram, por exemplo, carro, porque queria ter um carro bom, outros, né, queria conhecer praia, então colocaram uma praia, né? Então cada um foi se apresentando, dizendo o que que aquela imagem representava para ele. Aí já nesse momento, né, já mais integrado o grupo, ele já mais com um pouquinho mais de intimidade, aí nós já começamos a trabalhar em duplas. Aí já deu a possibilidade, já tinha possibilidade de trabalhar em grupos. Então, nós fizemos o entrevistado e o entrevistador, onde eles fizeram essa troca de papéis. E essa entrevista, né, consistia assim de coisas que eles gostavam, é, é, por exemplo, comida, cor, várias características deles, né? Então que eles foram relatando e foram fazendo essa troca. E depois, né, no final, nós pedimos para eles, né, cada um falar alguma coisa que se lembrava daquilo que foi entrevistado, né? Então essa foi a primeira parte, que foi o primeiro momento, né, dos encontros dessa etapa. Aí vieram as oficinas temáticas, né? Que especificamente a primeira foi Minha Vida Antes do Acolhimento. O objetivo dessa oficina era dar espaço para que os adolescentes refletissem sobre questões relacionadas às suas origens, às suas famílias, à sua comunidade. A importância de dar espaço para que o adolescente pudesse falar e lembrar de sua história, né? Como falei, né? Às vezes essa história ela fica adormecida, né? Então, eles foram estimulados a pensar, né? Além da família, que memórias eles tinham do lugar, se eles lembravam de algum cheiro, de algum barulho, alguma comida especial, assim também como nós pedimos que eles lembrassem, né, de tentassem ver alguma coisa que eles não gostariam de lembrar, né, desse local. Nessa atividade também, nesse momento, nós pedimos no encontro anterior que eles trouxessem os documentos, o documento que eles tinham, certidão de nascimento, o CPF, RG, cartão de vacina, né? E aliado a isso, né, a equipe ela preparou uma pesquisa, né, com o significado do nome de cada um, com as curiosidades do dia e do ano do nascimento, né, música da época, personalidades que nasceram naquele mesmo dia, né, e isso, né, junto com a leitura do documento, que o principal, eu acho que o mais importante foi o da certidão de nascimento, aí a gente trabalhou também com esses outros itens, né, que nós levamos. O que nós percebemos, né, foi que alguns dos adolescentes entraram em contato com o registro, com o documento dele pela primeira vez. Eles nunca tiveram acesso a esse documento, né? Eles não tinham informações como local de nascimento, nome do hospital. Alguns não sabiam o nome dos avós, ficaram sabendo através da leitura dessa certidão, né? Da pessoa que registrou, né? Outro fato assim que causou assim que era
uma coisa muito foi importante é saber que eles tinham um registro, né? Então, o número na certidão de nascimento deles foi uma coisa muito importante para eles. Cada item comentado era uma expressão de surpresa. E os adolescentes percebendo a importância desses documentos, né? E conhecendo o seu lugar no mundo. Saber que tem um registro da noção de cidadania e do sentimento de pertencimento. Junto com, aliado a isso, né, nós fizemos uma introdução do ECA, através desse jogo de cartas, né? Então, você sabia que? Então, tem sempre aquele texto, né? Então, foi distribuído essas cartinhas para os adolescentes e eles faziam uma leitura e depois a gente comentava, né? Então, abria para discussão. Então, foi interessante porque, inclusive, eles trouxeram alguns comentários, né? Como, se eu soubesse disso, muita coisa teria sido diferente. Né? Outra fala é que não teria apanhado tanto, ou não teria brigado tanto. Né? Então, o conhecimento dos direitos dele através do ECA fizeram com que eles refletissem, né, nessa condição, o que eles viveram. Né? Então, aí a próxima oficina foi a vida no acolhimento. Então, o objetivo dessa oficina foi levar os adolescentes a fazerem uma reflexão sobre o acolhimento, compartilhar sobre a saída da casa, a chegada e a rotina no serviço de acolhimento e levantar a sua rede pessoal de afetos construídos. Então, a maioria das narrativas, né, como foram retirados, né, eram algumas assim bem desagradáveis, né? Porque assim, eu fui arrastado, levou quase um dia todo para que eles conseguissem me pegar. Então chegou lá o conselho tutelar e assistente social, faltou fechar o parênteses, né? Eles chegaram à noite e só colocou eu e meus irmãos no carro, né? Então, quem nos levou foi a polícia e o conselho tutelar. Eu me lembro que chorei muito. De modo geral, essas crianças acham que esses adolescentes, que eles foram injustamente retirados da família e têm uma dificuldade em reconhecer que estavam vivendo em um ambiente não apropriado. Né? Dessa temática, né, na minha vida no acolhimento, grande parte dos adolescentes tem a lembrança desagradável do dia do acolhimento. Né? Então, dormi a viagem inteira, não queria ver nada. O conselho tutelar chegou lá e me levou dizendo que a minha ex-mãe era alcoólatra. Também tem lembranças do momento da chegada na instituição. Né? Eu fiquei muito mal, era noite e eu fiquei com medo. Uma tia me levou para casa e tinha outras crianças, e eu fiquei com muito medo. Com relação à vida no acolhimento, os adolescentes relatam assim, dificuldades na adaptação. Né? Então, os relatos eram eu ter que viver com um monte de gente que nem conheço. Né? Então, é sair da individualidade para uma coletividade. Né? Todo mundo mandando em mim, eu sendo obrigada a fazer as coisas. Então, eles precisavam, né, adequar a rotina da instituição. Tive que viver até com gente que eu não conheço. Então, era uma convivência com pessoas que não possuíam vínculo afetivo. Outros relatos foi, lá tem muito traíra. Então, os adolescentes têm dificuldade inicial em confiar nas pessoas. Né? Mas relataram também que depois da adaptação até tem alguma coisa boa, comida, algumas tias cuidadoras, e alguns disseram que fizeram bons amigos, né? Mas
a questão da comida e das tias foi o mais forte, né? Com essa temática, né, e como era uma coisa que era pesada, né, para eles, então onde eles precisavam trabalhar com todas essas lembranças, a proposta era que eles fizessem um remedinho, né, que a gente usasse um remedinho, um bálsamo para que pudesse fechar essas feridas abertas. Então, a partir da história aí eu sempre como tissurus, que é aquela ave, aquela dobradura que tem a imagem, né, dessa dobradura, né? Então, nós pedimos que cada adolescente, né, depois que fizeram, né, nós fizemos os tissurus, alguns deram certo, outros não, mas a equipe tinha preparado alguns, né, porque caso isso acontecesse, mas cada um teria um tissuru, porque a consigna era que cada adolescente ele observasse onde foi localizada a sua dor, né? Então lembranças tristes, e depois que eles tomaram, né, consciência dessas dores, né, nós pedimos que cada um fosse e pregasse o tissuru, né, com um pensamento, pregasse num cartaz, toda atividade tinha um cartaz onde toda a produção era anexada lá. Então, todo encontro a gente sempre trazia o cartaz, desde o primeiro dia até, né, todos os encontros tinham os cartazes anteriores. Então, nós pedimos que eles pregassem esse tissuru, né, com pensamento voltado para um desejo, um sonho, pois, segundo a lenda japonesa, ele poderá realizar. Então, cada um foi num boneco humano, né, que tinha feito, que estava anexado no cartaz, e cada um foi e pegou. Então, teve gente que pegou na cabeça, outros na mão, teve no coração, na barriga, né? Então, cada adolescente colocou, né, a sua dor em um lugar. Aí passando, né? Então, quais foram né, os resultados? O que nós percebemos, né, desses encontros, né, dessa primeira etapa? Então, a fala dos adolescentes foi de sentimento de ambiguidade, amor, sofrimento, perda, saudade, dores, incertezas, né, o medo, né, daquilo que estava para acontecer, né? Eles apresentaram também dificuldade em reconhecer a violência vivida, né, na família de origem. Então, eles contavam as histórias de forma banalizada, assim, com risos, desdém, né? Então, falava... minha mãe saía correndo atrás de mim e com uma vara e ria, né? Então, daquela questão. E mesmo nesse cenário claramente violento, os adolescentes expressam uma lealdade, né, em relação à família de origem. Então, eram falas assim: ela me batia, mas ela gostava de mim. Ela fazia isso, mas é porque ela não tinha outro jeito. Ela largava, trancava a gente sozinha porque ela precisava arrumar dinheiro para comprar comida, né? Então, é sempre aquela lealdade em relação à família de origem. Grande parte dos adolescentes, isso já até foi repetido, né? A lembrança desagradável do dia e da forma com que eles foram acolhidos, né? Então, a forma para eles eram violentas, porque chega conselho tutelar, às vezes polícia, mais assistente social, né? Então, é uma lembrança que é desagradável para eles. Muitas crianças, né, sabem da existência ou conhecem as suas famílias. Então, a grande dificuldade era eles saberem que essas famílias existem, mas que eles não podem conviver,
né? Então, é um relato que é muito marcante, né? Que é dessa existência e dessa impossibilidade de convivência. É possível afirmar que o acolhimento é um momento delicado na vida das crianças e dos adolescentes, marcados por experiências e vivências difíceis. Além da dor do afastamento de sua família de origem, é marcado também pelo medo do que está por vir. E chegando às considerações finais, né? Tiveram importantes contribuições no trabalho com o grupo o uso dos métodos e das técnicas do psicodrama. Segundo Moreno, a intervenção se dá a partir das dificuldades do grupo. É necessário que se atente sempre para o que o sujeito traz consigo, suas histórias, seus sentimentos, suas emoções e seus significados atribuídos. Essa pesquisa se deu com sujeitos, né, com os adolescentes participantes do processo. Foi possível pontuar questões, né, denunciadas por eles, né, acerca de problemas relativos à condição da saída, do acolhimento, da destituição familiar, assim como a fantasia que tem quanto ao futuro, quanto ao desligamento da instituição quando completarem 18 anos. E isso, a equipe o grupo que eu trabalhei tinha 15 e de 13 anos. E eles já têm essa preocupação, eles já têm esse receio, né, de quando completar 18 anos, o que vai ser, né, da vida deles. O projeto PIPA. Conduzidos pelo método e técnicas do psicodrama, os adolescentes puderam expressar seus sentimentos, aprender com as experiências vivenciadas no grupo, favorecendo a ressignificação de suas histórias, possibilitando um desenvolvimento emocional e um caminho para a reparação de danos sofridos. Né? Então, essa parte foi muito da escuta, né? E tentando validar essa história que eles traziam, no sentido, validar principalmente os sentimentos, né, deles, para que eles pudessem seguir em frente, né? E, nesse momento, seguir para as próximas etapas do projeto. Né, que foi a segunda etapa, a construção do projeto de vida, e a terceira, a autonomia. É possível afirmar assim, que esse momento, né, essa primeira etapa, foi fundamental para que eles pudessem, né, pensar nessa construção desse projeto de vida. Né? Quando eles percebem a história, quando eles podem falar dessa história, né, então que eles saem daquele momento, né, de isolamento no sentido de que não podem falar sobre a sua vida, né? Então, eles poderem falar e contar a sua história, isso favoreceu com que eles fossem para a próxima etapa, né? Que aí, né, a primeira etapa foram 6 encontros, e o restante, né, dos encontros foi para essas duas, para esses dois, para essas duas partes, né, da oficina. Bom, fechando, eu queria deixar o meu agradecimento super especial, né, para Ana Luísa, por aceitar conduzir meu trabalho, pelo saber compartilhado, pelo incentivo e disponibilidade que foram fundamentais para a realização desse TCC. E meu mais sincero reconhecimento e agradecimento a Ocileide e Soraya, membros da banca, no processo de avaliação do meu TCC. Meu muito obrigada. E agora. Clica em interromper compartilhamento. Onde? Deve ser um negócio verde. Aí. Muito bom, Simone, parabéns. Agora eu vou dar a palavra
para as membros da banca para fazer as considerações. Vocês, alguma de vocês quer Consegui começar? falar nos 30 minutos? Você passou 1 minuto, 2, mas tá bom, tá bom. Qual de vocês duas gostaria de primeiro? Tem preferência? Leite? Vai, Leite. Vai lá, Podemos. Leite. Bem, primeiro, parabenizar, né, a Simone, a Ana, por esse trabalho, né, que me toca bastante, né? Para quem não sabe, eu sou da política de assistência social e algo muito importante que eu vejo nesse trabalho, né? Fiquei com a frase aqui, você falando do final, que é esses adolescentes, né? Que eu digo adolescente ainda, né? Que sai da instituição de acolhimento com 18 anos e chega muitas vezes para nós sem esse trabalho tão importante que você fez, né? De autonomia, de trabalhar a identidade, né? E de trabalhar a perspectiva de vida, né? De como que ele vai ter uma segurança de renda, uma segurança de autonomia e de convivência na comunidade, né? Então, acho que esse seu trabalho, para mim, eu fiquei até emocionada de ler, né? Porque eu acho que a gente precisa escrever muito mais, né? Sei que Soraya faz isso muito bem. Escrever muito mais sobre a proteção, a alta complexidade, né? Que é a proteção aí no campo do acolhimento institucional, né, quando a gente tem esse serviço, e acho que você traz isso de uma forma muito bonita, né, trazendo todas essas especificidades na intervenção que você apresenta aqui. Falar do aconchego, né? Já quando a gente lê que já é um projeto do aconchego, acho que já enche assim nossos olhos, e você trazer isso de forma detalhada, né, que você descreve a intervenção, eu acho que é muito importante. Então já fica aqui as minhas palavras de que você, né, e a Ana depois pensem em publicar, né, e tá aí publicizando a experiência, né? E aí, algumas coisas que eu vou falar aqui, Simone, é muito mais pensando, inclusive, nessa publicação já, viu? Para você ajeitar, ajustar na hora que vocês forem pensar nisso. Primeiro, aí já é uma pergunta, né, para você anotar aí. Quando veio a errata do título, eu fiquei. É, não sei se qual dúvida você teve entre os dois títulos, eu fiquei bastante curiosa. Gostei dos dois, mas eu ainda acho que é forte dizer que são adolescentes em situação de acolhimento institucional, porque o tempo inteiro o trabalho é sobre esses adolescentes, o protagonista é esse adolescente em acolhimento institucional. E aí eu fico pensando, né, que quando você traz o adolescente em situação de vulnerabilidade e risco, poderia ser um adolescente atendido no CREAS, poderia ser atendido no CRAS ou no âmbito, né, e da proteção em diversos níveis. E me parece, né, que dá o destaque para o acolhimento institucional quando uma pessoa quer procurar, por exemplo, um artigo, né? Aí já vem no título, provavelmente ele vai selecionar o seu artigo quando ele quer escrever sobre acolhimento. Não que ele não vá, né, quando tem as palavras-chave ali. Mas eu te ponho a pensar nesse título ainda no finalzinho, porque me parece que ele é protagônico, entende? Dizer que ele está, né? Porque de fato todos, né, que estavam, né, ou estão ainda, não sei, no acolhimento institucional. Embora eu tenha gostado bastante dos dois títulos, mas talvez essa mescla ali só no final, de pensar nesse adolescente, em vez de ser o adolescente em situação de vulnerabilidade institucional, vou deixar aqui para você pensar, mas já é uma pergunta, né, a troca aí do título, para esse adolescente, né, em acolhimento institucional, né? Não sei se falei agora certo, mas um está em vulnerabilidade e risco, né? E o outro em acolhimento institucional, que não deixa de ser, de fato, estão em vulnerabilidade e risco. Mas talvez pensar nesse título especificando seja uma motivação para as pessoas buscarem aí seu artigo no âmbito da alta complexidade, né? Bem, primeiro fiquei pensando também no seu objetivo, porque eu acho que você faz muito mais do que descrever, sabe? Na hora que você for publicar um artigo, eu fiquei pensando, sabe que você não analisa, né, esse grupo terapêutico? Porque você traz toda a análise da socionomia, então acho que você faz mais do que descrever, né? Mas acho muito potente, né, isso de você trazer esse grupo de acolhimento institucional pensando na metodologia socionômica. Acho que poucos trabalhos, né? Eu cito aqui a Soraya, porque eu acompanhei também o trabalho dela no mestrado e tudo, mas poucos trabalhos, acho que ainda a gente precisa avançar mais na socionomia, né? Nessa análise dos grupos, né? E desse trabalho.
Então, é só um destaque, né? Acho muito interessante quando você traz a lógica da negligência, e eu até ressalto dizer, né, que a negligência maior é a negligência do Estado, né? Porque quando esses adolescentes chegam em acolhimento institucional, a gente sabe muito mais que é pela falta de garantia de direito do próprio Estado, né, para essas famílias. Então, acho que você traz isso também, né, quando fala da negligência, nesse espaço, né, de que esse adolescente chega. E aí vou passeando pelos seus referenciais teóricos, né, que foram bem importantes, né, na lógica da matriz de identidade. Gente, meu tempo, deixa eu olhar aqui, da rematrização, né? E aí eu acho que para publicar, você já está vendo que eu estou indicando aqui, né, o seu trabalho, que eu acho que é importante. Na parte de resultados, eu acho que seria interessante você destacar ali o que é das etapas mesmo da sessão sociátrica. Eu senti falta, assim, né, de dizer, olha, isso aqui é um aquecimento, né, isso aqui é uma ação. Acho que para a formação de nível 1, eu senti um pouco falta de você destacar, né, essas etapas na parte de resultados, né? Eu sei que você coloca lá, né, momento 1, atividade 1, mas eu estou dizendo isso, ô Simone, porque eu tenho feito esse exercício aqui na política de assistência social, de dar nome, né, de nomear aquilo que a gente, enquanto psicodramatista, faz, né? Porque muitos profissionais vão nomear momento 1, momento 2, né? E acho que é uma valorização nossa quando a gente traz essa descrição, né, das etapas mesmo do sociodrama, das técnicas que a gente usa, né? Então, eu acho que isso é importante quando a gente traz. Bem, e assim, né? Estou falando detalhes, mas acho que são detalhes que são importantes, né? Caso vocês possam aí, né, publicar esse trabalho. E já lá no finalzinho, eu fiquei pensando nessa lógica do grupo terapêutico, né? Que você destaca, inclusive, as suas oficinas como terapêuticas. E acho que é um grupo terapêutico temático, né? Como vocês colocaram. Mas no finalzinho, quando vocês citam lá o Fernandes, né? Me parece que vocês falam, né? Vão repetindo a coisa da psicoterapia de grupo, né? Que eu acho que é diferente, né? Essa distinção entre grupo terapêutico temático, né? Que a gente tem até alguns autores como Navarro, né? A própria Penha, né? E a Inês tem um capítulo lá no, na parte de grupos que elas falam, né? Dessa questão do grupo terapêutico. E acho que fica bem claro essa distinção entre grupo terapêutico, psicoterapia de grupo, né? Porque eu entendi que vocês fizeram ali uma diferença entre a perspectiva clínica e socioeducacional, né? Mas acho que na parte do clínico vocês colocaram psicoterapia de grupo. E o clínico pode entrar a psicoterapia de grupo, mas pode entrar o grupo terapêutico, né? Temático, que é uma psicoterapia breve, né? E aí acho que só aquele final, uma horinha eu fiquei assim meio confusa, né? Tinha hora que parece que vocês estavam nomeando o grupo terapêutico como psicoterapia de grupo, e aí eu acho que revelar os últimos parágrafos só para não trazer essa confusão caso vocês, né, forem publicar, embora que acho que seja um destaque para esse TCC, mas não precisaria entrar talvez na publicação, mas só para destacar aqui, porque eu sei que essa é um conflito, né, dentro da nossa formação, e com certeza você e a Ana, como eu também, com os meus orientandos, passearam várias vezes nisso, né, entre o que a gente está falando aqui. Mas acho que marcar como grupo terapêutico é importante, ainda mais porque a gente está falando de uma clínica ampliada, que sai do contexto clínico tradicional, como vocês bem falam, para uma clínica social, né? Então, é uma clínica ampliada, como outros autores, não só psicodramatistas, trazem. E acho que isso é importante, porque na atuação no SUS, a gente vai usar como referência o trabalho. E aí, quando a gente traz o grupo temático, eu acho que ele cabe também, né, não só para a gente, mas para outros profissionais que possam desenvolver aí um grupo, né, usando aí a metodologia que você também está propondo. Então, acho que isso é bem importante. Bem, tem uma outra coisinha de app e tudo mais, eu posso te mandar depois, que isso aí acho que não cabe a gente ficar aqui. Mas meu tempo acho que já acabou, né, Ana? Então, sim, Acho que você sim, tinha. Acho que sim. acho que sim. Acho que você falou Então, bem. eu queria falar um monte mais, mas não posso, né? Então, mas só para acabar, né, dizendo que o começo ali das suas considerações, né, acho que o final me tocou nesse sentido da sua história pessoal, né? Acho muito importante quando
você, né, traz, né, da sua formação, nossa, desde 2011, acho que essa é uma experiência muito importante, né, que você traz no seu trabalho, e acho muito interessante quando o aluno vem por uma necessidade prática, de quando ele está no campo da atuação, ainda mais social, e ele diz: eu quero me formar, e eu vejo que essa formação vai ser muito importante para mim na minha prática, porque eu vejo que aí sim é o psicodramatista que vai voltar para o campo muito qualificado e vai continuar o psicodrama, né? E ter Soraya, né, Penha, nessa inspiração, né, duas psicodramatistas maravilhosas, né, num campo social, de fato nos inspira. E aí eu acho que é essencial, né, você colocar dessa sua história, mesmo se você for publicar, coloque da sua história, né, porque não é pouca coisa. Em 2011 você entrou como voluntária e hoje você está aqui, né, se formando como psicodramatista e vai voltar para o campo social, mais um psicodramatista no campo social, fico bem feliz com isso, trabalhando nessa clínica ampliada no social. Então, só parabenizar e dizer que para mim foi bem importante estar na sua banca, ler seu trabalho, porque faz parte da continuidade do meu, né? Que já pego ali a reintegração familiar e comunitária. E quem dera se eu conseguisse, de fato, trabalhar na média complexidade, como eu trabalho hoje em CREAS, com esses adolescentes que vêm dos acolhimentos, com esse trabalho grupal, e que eu pudesse trabalhar essa reintegração comunitária e familiar, né, a partir desses grupos feitos aí. E eu sei que talvez alguns desses adolescentes venham para mim, e espero que tenham passado pelo seu grupo ou passe por outros grupos do Aconchego. Então, só parabenizar agora no final, né? E dizer que foi muito importante para mim ler seu trabalho, né? E espero que eu possa conversar mais com você, com Soraya, para a gente integrar aí como psicodramatista, né, na rede de proteção social. Obrigada, Simone. Eu que Obrigada, Lê. agradeço. Posso só falar do nome? Claro. Pois é, esse nome, o acolhimento institucional, ele me pegou a partir de uma fala de um dos adolescentes do grupo. Quando a gente começou, né, e falou, e que em algum momento, né, eu falei, porque o acolhimento institucional, a instituição, ele falou, Simone, dá para você parar, mudar esse negócio de institucional, né? Então, assim, é muito pesado, né? E aí marcou, né? Então, por isso que eu acho que eu trabalhei nesse sentido, né? Da mudança. A gente vai conversar depois sobre essa Não, sugestão. claro, claro. A gente agradece demais, Leide. Muito obrigada pelas suas colocações. Sabia que você ia ser uma pessoa que ia integrar muito bem essa banca, porque, enfim, é a continuidade, né? Vocês estão trabalhando aí no mesmo lugar, maravilhoso. E você não falou 15 minutos, você falou 13, eu vi aqui. Quer falar mais dois? Isso significa que eu posso falar mais dois? Mas eu vou deixar a Sara falar, depois a gente pode falar um pouco. Deixa eu só falar uma coisa, Simone, que me intrigou. Nas suas considerações finais, eu fiquei me perguntando por que você traz outros autores, né? Eu achei que já era suficiente, porque, de fato, você já está ali no final, você já trouxe toda uma riqueza do psicodrama. Aí você traz, né, o Kurt Lewin e tal, né? Eu fiquei assim pensando, gente, como é que esses autores caíram aqui na consideração final? Enfim, entendi a lógica, né, de como se dá a interseccionalidade desses autores, mas aí eu fiquei intrigada, que eu falei assim, não, se for publicar, já vou dizer, gente, não preciso dessa parte, porque acho que o psicodrama dá conta, né, não que os outros autores não deu, tô dizendo assim, né, já no finalzinho, acho que seu trabalho termina já abrilhantado com a socionomia, acho que tudo com que você trouxe, né, mas isso eu fiquei com a pulga atrás na orelha, né, não sei se vocês querem comentar, mas Vai, do Simone. mais... A cara da Ana Luísa. Mas do mais, eu acho que foi muito bom também ouvir esse seu voo final, né? Acho que você voou mesmo, né? No projeto Pipa, um projeto já brilhante aí do Aconchego, mas esse projeto Pipa quer voar, né? E você voou de fato naquilo que você se propôs, né? Em todas as oficinas. Simone, você está mutada. O Pipa Quer Voar foi o nome que o grupo escolheu. Os adolescentes escolheram esse nome para o nosso grupo, né? Então, a Pipa Quer Voar.
Então, a partir daquele crachá que eles fizeram, da identificação deles, né? Então, eles montaram os crachás como uma pipa, no formato de uma pipa, né? E aí o nome, eles assim, a gente pensando no nome, ele falou: essa pipa precisa voar, né? Então ficou exatamente esse nome, Adorei. né? Muito bom. Não, e agora sobre os autores que ela perguntou. Eu acho que eu queria exatamente, eu passei tanto, passei não, né? Então, assim, eu pesquisei tanto e eu achei que seria importante eu trazê-los também. Porque foi o princípio de tudo, né? Foi quando eu comecei a me inteirar, né, da questão do grupo, né? Então, eu acho que por isso que eu trouxe. Complementa, orientadora? Talvez mudar de lugar. Estou sentindo uma sugestão aí da gente mudar esse parágrafo. Ok. Eu tinha perguntado para ela o que ela queria falar, ela falou, para enriquecer o trabalho. Aí eu, então, tá bom, Tá muito rico, gente. deixa. É, agora, eu até tem um parágrafo que eu realmente acho que ficou fora, eu não sei o que, que aconteceu, né? Que é o da destituição familiar. Né? Vamos ouvir a Soraya e depois você te dou mais uns Ah, não, minutinhos para falar, pode ser? Uhum. Então, Soraya, você tem 15 Perfeccionista. minutos, muito obrigada. A palavra é sua. Então, né? Então tá, então, né? Primeiro, muito obrigada, Simone, pela consideração, pelo carinho, né? É, sim, emocionante ouvir o relato do Pipa, né? Porque a gente está envolvida, a gente está ali no vup, 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 né? No furacão, e, e aí, na hora que lê, né? Ou que te ouve falar, vem muita emoção, né? E aí você para e diz, nossa, é grandioso, foi grandioso, foi um trabalho ousado, né? Foi um trabalho realmente que o Aconchego fez e que foi de muita ousadia e conseguiu um resultado e uma pena que a gente não conseguiu replicar, né? A tua escrita fantástica, está bem clara, muito objetiva, né? Eu acho que é assim, a Leite falou o que eu ia falar, né? Então, agora eu só assino embaixo um monte de coisa que ela falou, mas é um trabalho para ser referência, né? É um trabalho de referência, é um trabalho onde você se coloca muito bem profissionalmente, né? Eu acho que foi uma colocação, é um grupo, foi, né? Ali você trabalhou o tempo todo e de muita leveza e de muita garra. Eu acho que teve isso. É um trabalho com muitas informações para um leigo, né? E sobre a convivência familiar e comunitária. Eu acho que uma pessoa que está se formando, uma pessoa que está pensando em trabalhar e para onde eu vou, como eu vou, na hora que lê um trabalho desse, bate uma curiosidade, né? Fica com vontade de saber mais, de conversar, de ter mais informações. Então, eu acho que é um trabalho realmente para pensar numa publicação, né? Eu gostei muito do primeiro título, eu achei o primeiro título muito forte, sabe? Assim, cirúrgico, tchaf, né? Bisturi. E acho que você pode contar
essa história dos títulos no corpo do trabalho, né? Falando dessa, né, dessa informação que um dos adolescentes falou, né? Acho que aí você consegue dar essa, mostrar, inclusive, o respeito por ele, né? Colocando essa história dele e mostrando. Eu não sei se dentro do processo acadêmico a gente tem como colocar subtítulos, né? Mas eu concordo com a Leite que na hora que você vai procurar as palavras-chave, o institucional ele vai vir com muito mais repercussão do que a vulnerabilidade, né? Talvez as pessoas procurem depois a vulnerabilidade, mas primeira procura vai ser institucional, né? Me deu vontade realmente de pedir para você colocar, porque eu sou assim, né? Eu gosto de chutar o pau da barraca e mostrando a negligência realmente do Estado, né? Quando um menino nunca viu a sua certidão de nascimento, quando um menino está lá numa instituição por negligência, precisa dar uma puxada de orelha num trabalho como o seu, né? Acho que precisa ter esse toque político aí, sabe? Assim, crau, né? Mostrando que eles falharam. Por isso, né, que está sendo feito esse trabalho, né? Talvez dentro de uma das suas análises lá da certidão de nascimento, né? Que é um referencial, né? Me vem muito a ideia do a gente não só gesta e gera um filho, né? A gente o coloca no mundo, né? E mostra o mundo para ele. Então, que mundo é esse que a gente mostra, que a instituição tem que mostrar e as ONGs têm que mostrar, né? Acho que é por aí. É só esse toque, né? De político mesmo. Acho que precisa para dar esse impacto. Olha, a gente faz um trabalho por falha governamental, tá? Achei interessante essa coisa do grupo terapêutico e grupo temático. Acho que precisa dar só uma clareada, mas achei perfeito, né? Você está de parabéns, como tudo que você faz, né? É sempre muito bem feito. Tem anos que eu trabalho com você e tem anos que eu admiro a tua competência, o teu profissionalismo, a tua seriedade, né? E, e assim, a tua amorosidade com que você assume um trabalho que foi um trabalho muito pesado, né? Foram vários grupos, cada grupo com o seu nome, né? E, e o seu era a pipa, né? Vamos voar, mas vamos voar, né? Calmamente. A rédea está aqui e a gente vai soltar essa rédea aos poucos, né? Eu, como psicodramatista, fico muito feliz de ter você agora como psicodramatista, né? Eu, como psicóloga,
tem muito orgulho de você, né? Como companheira de estrada, eu te agradeço pela leveza do caminhar, que muitas vezes a nossa estrada é muito complicada e você consegue, com a sua objetividade, ter essa leveza. Como presidente do Aconchego, eu agradeço imensamente o seu trabalho, a sua disponibilidade, sabe? E o teu conhecimento. E a forma como você divide isso, né? Muito, muito obrigado por me deixar caminhar junto com você, né? Só tenho a agradecer. Só agradecer, principalmente vocês, né, que caminharam comigo junto nesse processo de me, não sei ainda, mas na tentativa de me tornar uma especialista, uma psicodramatista. Muito obrigada, Soraya. Muito obrigada, Leide. Foi um prazer enorme trabalhar com a Simone. A gente teve que dar uma empurradinha no começo, né, Simone, que você não queria de jeito nenhum fazer esse negócio. Eu falei, mas que trabalho maravilhoso, isso aqui precisa virar um livro, é muito rico, vamos botar isso. Fiquei esse tempo todo incentivando ela, essa publicação, porque eu acho que realmente é relevante para o futuro. E, enfim, também só quero agradecer ela, parabenizar por esse processo, pela entrega. Você conseguiu! Eu queria fazer do Pipa como todo, e ela me puxando, vem cá, vamos por parte, né? Bom, É agora a gente. porque se a gente conhece uma parte, a gente imagina um todo, né? Na hora que você fala foram vários grupos, então você vê todos passaram pelo mesmo processo, É, né? e o interessante foi assim também a construção deles saírem dessa primeira etapa para pensar num projeto de vida, num sonho, né? Que até em algum momento eles não têm esse sonho, esse desejo. E eu acho que falando da história é meio que dá um passo à frente, né? Então foi super bonito trabalhar com eles nesse processo de sair desse ponto, ir para o projeto de vida e depois para a autonomia. Foi muito lindo. É isso, muito obrigada, parabéns, Simone. Agora a gente vai ter um momentinho que vai sair da sala, eu, Soraya e Leite, para a gente deliberar. E aí, enquanto isso, vocês que estão aí assistindo, apareçam para dar parabéns para Simone. E daqui a pouco a gente volta, tá? Sala simultânea. Você vai mandar outro link? O que eu faço, Ana? Não, eu vou. Pode fazer, Leide. Você é tão mais rápida que eu. Fazendo aqui. Calma aí. Tá, eu vou fazer e depois eu entro, tá? Porque eu tô como anfitriã aí. É daqui a pouco. Até. Olha minha mãe! Olha minha mãe! A Parabéns, Fernanda. Simone. A Fernanda! A Parabéns para Fernanda. Simone, os Oi, afilhados todos aqui apostos, babando. Parabéns pelo seu empenho, sua dedicação. Você é demais. isso é afilhada, viu, gente? Oi, Josuele! Que bom te ver. Mariana, Simone, que trabalho lindo, parabéns, foi perfeito. Eu fiquei emocionada de escutar, muito lindo seu trabalho, parabéns. Emocionante mesmo. realmente. Ó, até o Cunha! Cunha! Ô, tia Simone, parabéns, hein? Oi, obrigada, Du! Muito obrigada. Soraya, não te levaram, não? Não me levaram.
Eu vou ficar bem quietinha aqui. Deixa eu, Tá. deixa eu mandar uma mensagem para ela. Não, ela já mandou aqui. Ah, Simone, você arrasou. foi, Bárbara. Fala com a tia Simone. Problema técnico, a gente não foi, a gente não conseguiu levar a Soraya junto. A Soraya não foi. Soraya, vai aparecer para você aí, você aceita, é só aceitar. Tá. Ingressar em sala simultânea. Apareceu para você? Parece que travou o dela. Ah, não, é porque eles estavam. Agora ela foi. Agora é você que ficou, Leite. Ué, todo mundo saiu? Parabéns, Oi, Simone. Mariana. Muito lindo o seu trabalho, muito Obrigada. emocionante, muito Obrigada. relevante. Quero ver esse artigo. Tá certo. Obrigada. Parabéns. Sucesso. Obrigada. Ué, será que ela levou. Ah, não. Achei que a Leide tivesse levado meus convidados. A gente ainda Volta tá para a aqui. banca, vó. Mamãe está te parabenizando também. Ela não conseguiu entrar, tia Simone. Não conseguiu? Pois é, mas Não, parece. ela estava, só que eu acho que ela foi parar o carro na garagem, deve ter caído, ela não deve ter conseguido voltar, porque a gente conectou para ela. Pra quê? Parabéns, Parece... Simone. Tá com Obrigada. câmera? Não. Ah, que bom. Obrigada. Quem falou agora? Era Maria. Ah, tá. Pois é, mas parece que o QR Code não funcionou, né, Mariana? Não, não funcionou. Você Só conseguiu funcionou entrar? depois que você mandou o link. A Mariana não está escutando. Oi, Mari. Não, é a outra, Mariana Leão. Ah, eu escutei. Parece que não funcionou mesmo, não, o QR Ah, Code. tá. Eu mandei aqui no chat o link, se alguém ainda quiser entrar. Você viu? Não. Vou mandar de novo. Peraí. Ah, tá. E aí tá gravado também, a gente disponibiliza no YouTube depois, então também tem essa opção para as pessoas que não conseguiram. É. Agora saiu todo mundo, né? Acho que tá só de câmera fechada, mas o pessoal tá aqui. Essa é a hora que dá o frio na barriga, né? Ah, Não, mas dá antes, durante e depois. Mas você Não tem alguma dúvida que você vai ser aprovada? Você foi, tipo assim, mega elogiada. Não resta dúvida. Só estou esperando aqui para a gente estourar a champa. Champanhe, desculpa. Pois é. Informalidade aqui. Uai, Dani, então tem que me esperar, ué. Pois é. Ah, Jô. Jô, obrigada, viu? Fiquei super feliz de você aqui. Eu vi a divulgação no Instagram, eu falei, ai, que chique! Mas alguém que vai fazer a apresentação do TCC esse ano, né? Eu sempre chego um pouquinho atrasada para as apresentações, mas eu gosto de acompanhar. Eu achei lindo seu trabalho, acho que tem a sua cara mesmo.
do seu trabalho, sabe? Assim, que a gente já conhecia na turma, né? Um pouco Falei do seu tanto dele, trabalho. né? Mas é um trabalho que é muito importante, assim, muito lindo, muito necessário. Eu fiquei com o coração apertado com algumas coisas, né? Que da- de dentro do trabalho que você Narrativa comentou. deles, né? Mas é algo que ainda bem que tem, né, essas iniciativas. Eu achei muito bonito mesmo. Obrigada, Ju. Tô aqui, eu vou postar no grupo para colocar as fotos que eu tirei algumas fotos. Eu estava com uma tela assim, eu não via, é meio agoniante você não ver as pessoas, né? Então, eu estava com a apresentação, nós não conseguimos fazer aquele esquema, né? Que fica aqui do lado. Eu não sei por que não deu certo. Mas às vezes é até melhor, né? Porque não fica mais assim, preocupado com a imagem. Eu acho que é melhor porque assim te ajuda a concentrar, né? Só na apresentação. Mas você conseguiu ver a apresentação mesmo, né? A Com tela. a apresentação. Ai, que ótimo. Os Mas sua slides. apresentação ficou ótima, Simone, Ficou super mesmo? clara, tranquila. Foi muito bom. Não prejudicou em nada você não ver. Aham. Talvez tenha sido até melhor. A Hã? gente fica se arrumando pra câmera. Não, eu não ia dar conta, aí duas coisas ao mesmo tempo, Jô, aí não dá. Não dá. Então foi bom. Ué, será que ainda está gravando? Acho que tá. Tá. Ela não esqueceu de dar pause, mas eu acho que depois dá para editar qualquer coisa. Então, rufem os tambores, é com muita satisfação. Quero dizer que Simone está aprovadíssima. É uma psicodramatista. Nova psicodramatista. Parabéns pela sua dedicação, seu engajamento, por tudo. Foi ótimo trabalhar com você. Eu também adorei. Adorei trabalhar com você. Soraya, muito obrigada, né, por disponibilizar seu tempo, né, para avaliar. Leide, né, foi muito bom, né, a sua participação, gostei muito, né, então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Vá curtir. Pra comemorar. Minha sobrinha falou que tem champanhe, mas lá no Noroeste, aí o que resolve? Nada. Nada. Não, mas você pode Vem, chamar a gente Simone. para comemorar. Vamos Vem todo fazer Pode mundo, ó. chamar. Pode chamar. sim, tá? Tá? Tudo de Muito Ok, bom. obrigada bem. mesmo. Parabéns, Obrigada, Simone. presença de Parabéns. todos. Parabéns. O palco é seu. Parabéns. Também, Simone. Obrigada, Mariana, Jô, Leide, muito obrigada. Soraya, Ana. Linda. Tá, tudo de bom. Vai curtir, Obrigada, vai aproveitar agora. Vamos tá celebrar. legal. Tá Obrigada bom. pela presença de todo mundo. Obrigada, Leide. Obrigada, Soraya. Obrigada Tchau, tchau. mesmo. Tchau.